time. There was nothing. But then it appeared. A beast not from this earth. Opa, de vez em quando aparecem assim filmes que parece que florescem como cogumelos no meio de uma floresta onde normalmente não haverá cogumelos, que à primeira parece que estamos a estranhar aquilo, não é? Como Fernando Pessoa e a Coca-Cola, mas depois aquilo fica-nos tão entranhado que nós pensamos, epá, é este tipo de bizarrias que eu preciso na minha vida. E por isso hoje vou-vos falar de um filme de 2025, curiosamente, estamos muito em cima das novidades, chamado The Monkey. Quando eu vi a sua capa pela primeira vez, eu achava que ele fosse um remake do filme de George Romero, o Monkey Chains, que tem uma capa muito parecida com esta, em que o macaquito, em vez de ter um tambor, tem 2 pratos. Ao que percebi, este macaco com 2 pratos na mão, 2 pratos de bater, é, neste momento, propriedade intelectual da Disney por causa do Toy Story, sendo que, a partir de agora, cada vez que aparecem nos filmes macaquitos, a corda que dão instrumentos terá que ser diferente. E neste filme adotou-se o tal macaquito com uma tarola, com uma caixita para bater com 2 paus, e é este o nosso objeto enfeitiçado, digamos assim. A mecânica deste filme, que certamente irá criar aqui um franchise, é um macaco amaldiçoado, assombrado, enfeitiçado, que cada vez que se lhe dá a corda, ele começa a bater então as 2 baquetes naquela tarolazita e de repente alguém morre. E alguém morre pela situação mais bizarra. Neste caso, ele vai muito buscar inspiração das mortes ao Final Destination, que são aquelas mortes em que há um conjunto de situações inesperadas que vai acabar por matar alguém de uma maneira extremamente violenta, dolorosa e a nós também bastante ansiosa, porque nós estamos a ver aquilo aos poucos. Será que é agora? Será que não? Vocês sabem, à medida que os Final Destinations vão avançando, as mortes vão tendo mais suspense antes de acontecerem. Aqui acontece também isto até ao longo do filme. O filme começa com 2 irmãos, jovens, que têm este tal macaco, e eles percebem rapidamente que este macaco mata gente que se farta. Entretanto, os irmãos crescem, eles separam-se porque a mãe deles morreu na sequência de uma macacada destas, e voltam-se a juntar, os 2 irmãos, sendo que o irmão, que é o nosso protagonista, é, neste momento, um excluído total da sociedade. Ele trabalha numa caixa de um restaurante, tem um filho que só vê uma vez por ano, por opção própria, porque ele não quer estar com o filho, que ele sabe que a qualquer momento o filho pode morrer por causa deste problema do macaco assassino. O filme então desenrola-se, ou começa a desenrolar-se, quando o pai vai visitar o filho neste encontro anual, e nessa visita ele tem que fazer 2 coisas, ele tem que tomar 2 decisões. Em primeiro lugar, ele percebe que o macaco ao fim de 25 anos voltou, ou seja, durante 25 anos não aconteceu macaquices, e também percebe que é a última vez que irá estar com o filho, por causa aqui de um conjunto de questões relacionadas com justiça familiar, e ele tem que aproveitar esta semana para reforçar os laços com o seu filho, ao mesmo tempo que tenta apanhar e tenta impedir o macaco de voltar a matar. Isto não é nada fácil, não é? Porque este filme tem imensas mortes. Estão sempre a acontecer mortes super violentas, super aleatórias. Inicialmente nós pensamos, epá, o que é que se passa aqui? Mas com o decorrer do filme nós começamos a querer, mortes, dê-nos mais mortes, que elas são tão imaginativas, são tão espalhafatosas, e de facto mortes é aquilo que não nos falta. Até mesmo o filme, quando acaba, está tudo resolvido, é logo mais uma morte ou um conjunto de mortes absolutamente gratuitas que nos põem a rir, não é? Descontroladamente. Quer dizer, nós vemos pessoas completamente desgraçadas às postas e rimos imenso, porque este filme de facto aposta muito nesta componente. É um filme que explora muito esta questão da família separada por causa da culpa. Há aqui um trauma familiar, como já vos disse, porque a mãe e a própria babysitter, que eram muito importantes para eles, acabaram por morrer. Depois também há aqui a parte do pai e do filho, não é? Aquele bonding, como os americanos chamam, em que eles têm uma semana para se tornarem inseparáveis. É também
muito dado à maneira como as pessoas lidam com as perdas. Enquanto um irmão arranca com a sua vida e tenta de alguma maneira proteger-se disso, o outro isola-se completamente. Portanto, as pessoas lidam à sua maneira com estes problemas, que é a morte gerada por um macaco. Isto é um filme claramente de comédia, não é? Apesar de ter esta parte de terror que acaba por não ser tão terrorífica, não é? Ou é mais gráfico, sendo que este grafismo todo é sempre acompanhado com piadas para rir. Este filme é baseado num conto de Stephen King e já terá sido até adaptado noutras alturas e claro, como em todos os filmes de Stephen King, passa-se então naquela tal aldeia do interior, passa-se com crianças e depois crescem, tem todos estes elementos de Stephen King que nós reconhecemos, tirando se calhar a diferença que é muito escuro, passado à noite, passado em interiores, e normalmente os filmes baseados em histórias de Stephen King são mais durante o dia, mais iluminados do que este. Lá para o fim do filme aparece lá uma componente mais bíblica, mais relacionada com o sobrenatural, que eu acho que será uma continuação garantida, porque este filme, lá está, custou quase nada, já rendeu 6 vezes mais aquilo que custou, e eu até me custa falar um bocado desta parte mais mercantilista, mais financeira dos filmes, mas de facto há aqui uma fórmula que vocês devem saber, que é quando um filme faz o break-even, ou seja, quando o filme se paga, quando todas as despesas estão pagas, quando tudo o que foi gasto a fazer aquele filme já está resolvido, e a partir daí, nem que seja $1, $2, 800 milhões de dólares, há sempre uma vontade quase sempre incontrolável e incontrolada de fazer uma sequela. É assim que Hollywood hoje em dia funciona. Curiosamente, este realizador, que já antes fez o Long Legs, que toda a gente viu, fez também o Black Coat Doctor, que eu também já vi, fez a Gretel and Hansel em 2020, que é um filme muito bonito, mas com pouco conteúdo. Este realizador, este Osgood Perkins, é filho do ator Anthony Perkins, que foi o Norman Bates no Psycho de Hitchcock. A sua mãe morreu num dos aviões que embateram no World Trade Center, e o seu pai também teve uma morte muito trágica, relacionada com problemas de saúde mental e até com as suas interpretações no filme. Eu falo nisto porque, de facto, quando o filme começa, há um personagem que vai devolver um macaco e conta um bocado da sua história de vida para justificar porque é que não quer mais um macaco. E acontece que a história que esse personagem conta é de facto a história deste realizador acerca da sua mãe que morreu e acerca do seu pai também que morreu em situações tanto bizarras, não é? Como mediáticas, em que toda a gente ouviu falar delas. Este Osgood Perkins também é ator, entra em algumas comédias, curiosamente, e ele aqui dá uma perninha como tio destes jovens, qual Hitchcock, não é? Porque o universo Hitchcock tem uma gravidade infinita, tudo lá vai dar. A qual Hitchcock, então, ele também quis aparecer nas suas produções. Portanto, enquanto há filmes de terror que se baseiam no medo e no susto e naquilo que é o invisível e não se vê, neste caso o macaco é só uma porta de entrada para gore extremo e comédia absurda, o absurdismo total em termos de comédia, que quando é negra então ainda é muito melhor. Eu acredito que não haja muitos fãs deste filme, que as pessoas se queixem que de facto ele não faz nenhum sentido, e eu vi 2 vezes. A primeira vez que eu vi, isto realmente parece que é tudo pós-morte, já que há aqui qualquer coisa, a narrativa anda aos salavancos e estende-se muito onde não deve, outras vezes é rápido onde deve explicar, e depois eu voltei a ver e é mesmo assim, não é? Eu ainda pensei a primeira vez, se calhar peguei no telemóvel, estive a ver aqui estas jeitosas do Instagram, mas não, de facto é mesmo um filme completamente absurdo e focado naquelas imagens e naquele imaginário que quer transmitir, que basicamente é criar este monkey, este macaco, e fazer dele um ícone do cinema de terror dos próximos, 10, 15 anos. Esteve no cinema, esteve no Sr. Joaquim, está no Sr. Joaquim, ainda não terá saído em formato físico, hoje em dia nunca sabemos, não é? Se sai ou não, mas de facto existem montes de sítios onde podem ver. Ele ainda está em sala em alguns sítios, eu não sei quando é que este episódio irá sair, mas de facto isto é um filme pequeno que ocupa pouco espaço num cinema. Qualquer sala minúscula dá para ter lá 15, 20, 30 pessoas por sessão, que é sempre lucro, não é?